adrenalina bombando como a morte de Blanco Parque temático divino monta a promessa de saltos, voltas e quedas em alta velocidade atrai milhões de pessoas. Todos os anos, mas apesar dos sinais de alerta e barras de colo super confortáveis, nem todos eles são tão seguros quanto eles aparecem, como este passeio russo que quebrou e teve seus passageiros suspensos por um fio, ou esta catapulta louca que quase esmagou seus passageiros. Querem saber mais? Em seguida, prenda com firmeza e prenda todos os itens soltos sobre sua pessoa enquanto examinamos algum tema passeios no parque que tiveram de ser encerrados. Filho da Fera, um dos entusiastas da montanha-russa do mundo. Este colossal não cavalgaria. Chamado de Son of Beast, tem um status lendário, parte do Kings Island Amusement Park, em Ohio. Foi construído como uma sequência de sua montanha-russa de madeira anterior, The Beast. Mas, como qualquer bom filho, esta nova besta excedeu seu antecessor em todos os sentidos. Era a montanha-russa de madeira mais rápida e mais alta do mundo, levando os pilotos a impressionantes 125 km/h em picos de até 218 pés. Mãos para adicionar a cereja por cima. Foi também a única montanha-russa de madeira com o ponto quando foi inaugurada no ano 2000, mas sendo feita de não tornaria a jornada mais tranquila. Problemas estruturais deram a Filho da Fera a reputação de ser um passeio irregular e difícil, embora tenham causado alguns sádicos. Amei ainda mais, mas ficou um pouco difícil em 2006 como treinador. Escritores que olharam ao redor da seção Rose Bowl a trens de repente, mas como se tivessem atingido um buraco enorme em altas velocidades. Os danos foram graves e 27 pilotos foram enviados ao hospital com graves lesões no pescoço e no peito. Os inspetores mais tarde revelaram uma viga de suporte de madeira sob aquela seção. Tinha rachado e estilhaçado, e o passeio foi encerrado. Foi reparado e reaberto em 2009, mas depois outro piloto sofreu uma lesão a bordo, embora desta vez tenha sido um traumatismo craniano causado pelas montanhas russas. Tremor violento, embora uma investigação minuciosa não tenha encontrado irregularidades. É um passado turbulento e uma reputação difícil de vê-la encerrar indefinidamente naquele ano. A maravilhosa estrutura de madeira foi posteriormente demolida em 2012, provando que o que sobe deve eventualmente desabar. Desafio do Dragão Perigoso. Quando o Universal Studios em Orlando, Flórida, abriu uma atração com o tema dragão em 1999, a montanha-russa de Maddox ficou pasma. Originalmente chamado de Duelo de Dragões, o passeio consistia em um par de montanhas russas entrelaçadas invertidas que perseguiam um ao outro como dois dragões lutando no ar em um ponto. Os dois trens até inverteram os cavaleiros e os giraram a apenas 45 centímetros de distância. Depois disso, fico com todos aqueles cavaleiros ou saio com a sensação de que realmente venceram o dragão. Posteriormente, foi renomeado como Desafio do Dragão e adicionado à seção Mundo Mágico de Parques de Harry Potter. Mas logo após a mudança, os Dragon Riders começaram a se comportar mal em 2011. Um homem de 52 anos estava viajando quando, durante aquela volta icônica, algo saiu do outro carro e o atingiu no rosto. O dano foi tão grande que tive que removê-lo inteiro. Ai, preocupado. Que os cavaleiros estavam levando-lhes todos os sinais de objetos soltos. Sério, os operadores começaram a definir as duas negociações em momentos diferentes para evitar quaisquer incidentes semelhantes, mas isso acabaria sendo um golpe mortal para os dragões sem o recurso de duelo. A popularidade dos passeios diminuiu e em 2017 ela foi fechada. Baixou para dar lugar a algo mais mágico e menos perigoso. Agora, se você está procurando um passeio selvagem sem o risco de perder, então vou em frente e clico nos botões curtir e inscrever-se. Lanterna Verde. O filme Lanterna Verde de 2011 foi universalmente criticado quando atingiu a tela de prata. Não se surpreenda ao saber que a montanha-russa do primeiro voo do Lanterna Verde foi tão decepcionante quando estreou no Six Flags Magic Mountain em 2011. Foi anunciada como o primeiro padrão totalmente vertical do mundo. Montanha-russa zigue-zague com assentos giratórios de 360 graus.
Esse design a tornava mais parecida com uma máquina de pinball gigante do que com um passeio. No entanto, 6 negros como fãs fizeram fila para experimentá-lo, e caro fez, a maioria deles se arrependeu. Os pilotos foram sacudidos e empurrados ao redor da curta pista de 825 pés em velocidades máximas de apenas 37 milhas por hora. Isso os torceu. Curvou os cantos e os girou desajeitadamente em ângulos repentinos. Então, em vez de sentir que eram super-heróis voadores, isso os sacudia como peixes em um grande saco verde. Os pilotos rapidamente recorreram à internet para reclamar de como a experiência foi dolorosa, enquanto outros a repreenderam por ser taquigrafia entediante. Felizmente, os fãs do Six Flags não tiveram que sofrer por muito mais tempo em 2017 no Reno, fechado inesperadamente por razões desconhecidas. Alguns especularam que foi por causa de críticas negativas, enquanto outros acreditaram que era apenas para o seu pote de espera. Nada ganha. A adrenalina bombando como a morte de Blanco Parque temático divino monta a promessa de saltos, voltas e quedas em alta velocidade atrai milhões de pessoas. Todos os anos, mas apesar dos sinais de alerta e barras de colo super confortáveis, nem todos eles são tão seguros quanto eles aparecem, como este passeio russo que quebrou e teve seus passageiros suspensos por um fio